Muito boa noite, gente. Boa Já- noite. Boa noite. Já comecei gravando para a gente não perder nenhum ponto, né? Desse encontro de hoje, nossa primeira aula. Eu estou muito animada e vou contar para vocês por que que eu estou muito animada, sim. Primeiro porque toda turma é única, né? Mas essa aqui, ela é ainda mais especial. Porque pela primeira vez eu estou fazendo esse curso, um curso de meditação, trazendo nuances da espiritualidade. E poder trabalhar com isso dessa maneira, para mim, é uma realização muito grande. E vocês vão perceber, e eu vou falar bastante sobre isso nessa jornada, que nosso propósito essencial com esse curso é muito de construir pontes entre as evidências científicas e as tradições ancestrais. Então, por isso eu estou muito feliz, é um marco para mim, né? E vocês estão sendo também por estarem presentes nessa turma. Ó, eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente fazer uma primeira meditação antes da gente entrar na matéria mesmo, tá bom? E aí, o que que eu queria discutir com vocês? Como a gente tem blocos de aulas mais densos, eu não posso exigir uma. Eu não quero ser uma escola, digamos assim, sabe? Vocês vão sentar aí, vão ficar 3 horas sentado, ninguém pode levantar, não pode faltar. Então, isso não combina muito quando a gente está falando sobre meditação. Pelo contrário, meditação combina mais a gente sentir o que que a gente está precisando nesse momento. Né? É claro que a gente vai precisar sentar e assistir a aula e praticar muitas meditações diferentes, mas isso não quer dizer que a gente vai ser obrigado a ficar, sabe, duro, rígido numa postura. Portanto, as aulas, elas são separadas em blocos de 50 minutos, tá? Então, a cada 50 minutos a gente vai ou mudar um pouco o tema, ou aprofundar o tema, ou mudar de tema totalmente. É o caso hoje, tá? Então, hoje, nosso primeiro bloco de aulas vai ser apresentar o curso e tudo que tem nele, porque por mais que eu já tenha falado sobre isso algumas vezes, percebo que ficou ainda algumas dúvidas, algumas confusões. Então, hoje eu vou falar exatamente sobre tudo que vai acontecer e a gente também vai entrar na primeira etapa, que é sobre o que que é a meditação. E claro, vamos experimentar também algumas técnicas, tá? Bom, vocês estão bem? Todo mundo bem aí? Muito bom. Não sei se vocês sabem a jornada transformadora que vocês entraram. E vocês perceberam que todo mundo respondeu a ficha de inscrição, que é um formulário do Google? Quem não respondeu, por favor, chama o Miguel e pede essa ficha, que ela é muito importante. Lá nessa ficha, vocês vão ver que a minha última pergunta é a cápsula do tempo, né? O que que você gostaria de dizer para si mesmo daqui a um ano, né? Então você projeta a tua visão daqui a um ano e escreve uma mensagem para você. E a gente vai pegar essa frase e a gente vai trazer essa frase para vocês de volta daqui a um ano para mostrar o quanto de transformação essa jornada trouxe para você, né? Então, isso é um aspecto muito legal também, né? Quando a gente escreve algo pra gente e depois a gente esquece, né? A gente esquece que a gente escreveu. Então, isso é muito legal. E aí, vamos ver como isso vai refletir na vida de cada um que está aqui. Bom, 19:05, em respeito a todos aqueles que foram certinho em seus horários. A gente vai começar a nossa aula e a gente vai começar com uma meditação, tá bem? Então, eu vou pedir para você sentar-se em postura digna. Essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar e nesse momento eu vou falando e ensinando, porque isso eu vou falar muitas vezes até ficar na cabeça de vocês. Nosso propósito?
enquanto instrutores, é ajudar as pessoas a meditarem, certo? Meditar não é fácil. Inclusive, todos que estão aqui estão de parabéns, porque não é fácil dizer sim para uma jornada tão intensa como essa que nós propomos. Então, a postura perfeita não é aquela postura do yogi indiano com as pernas de lótus, vocês sabem qual que fica com os dois pés assim para cima? A nossa proposta não é essa, né? A gente é ocidental, nascemos e fomos formados numa cultura completamente diferente, portanto, nossa primeira missão como instrutores de meditação é tornar a meditação possível. Por isso, vocês sempre vão escutar eu dizendo que a melhor postura que existe é a postura digna, ou seja, é aquela que você consegue fazer. Nós temos, por exemplo, na turma, pessoas mais novas e pessoas com mais idade, e que vão ter suas questões relacionadas a quadril, joelho, coluna. Portanto, a postura de meditação ela pode sempre ser adaptada, certo? O nosso foco não é criar um sistema ascético, mas tornar a meditação possível. Então, a postura digna significa que você vai, em primeiro lugar, arrumar o seu quadril, certo? A base da postura digna mora no seu quadril. Então, observe como você está sentado agora sem fazer nenhuma mudança, tá? Observe como você está sentado. Sente aí o seu quadril, como é que ele está posicionado. O que a gente vai fazer, a gente pode fazer com as pernas dobradinhas, tipo índio? Podemos. Mas se você quiser, você pode também manter os seus pés no chão. Ah, e pode-se fazer deitado? Algumas meditações, sim. Outras é melhor não. Melhor a gente fazer sentado, mesmo que seja aqui, ó, numa cadeira, com apoio na cadeira, sem problema nenhum, tá bem? Então, viu como é que tá o seu quadril? Você vai puxar as suas nádegas para trás, tá? Puxa as suas nádegas para trás. E esse ajuste de puxar as nádegas para trás, você vai perceber que seu quadril encaixou de um jeitinho diferente. Vocês estão sentindo aí? Fez um clique, né? Então, isso ajuda, essa retroversão do quadril, ajuda a gente a assentar a nossa coluna, que é o grande problema das meditações mais extensas. Porque o que dói as costas é o meio das costas, e sim, claro, vocês vão passar por isso que eu estou avisando antecipadamente. Já estamos preparando aqui as emoções para esse momento. E sim, a gente pode ir fazendo ajustes. Quanto mais você meditar sentado dentro dessa postura digna, mais forte as suas costas também vão ficando. Eu juro para vocês que chega um tempo que os incômodos param, tá? Ajustando o quadril, você vai ver que a coluna ela já entra no lugar certinho. E o nosso trabalho daí vai ser em relação aos ombros. Os ombros devem ser girados para trás, para baixo, as escápulas atrás das costas levemente acionadas. Como que a gente aciona elas? Ó, postura normal aqui, normal, torta, né? Então, eu arrumei meu quadril, fiz isso aqui, ó, mas o ombro não mexeu. Então, quando eu giro os ombros para trás e para baixo, ó a diferença que dá aqui na minha blusa branca. E aí eu estou um pouquinho ativada aqui as escápulas é responsável por fazer esse movimento aqui, ó. Aqui ela alonga, quando eu levo os ombros bem para trás, ela contrai. Quando eu trago bem para frente, ela alonga, bem lá para trás, ela contrai. Então não é para deixar totalmente contraída, é para deixar só ativo. A gente vai falar muito sobre musculatura ativa também nessa jornada. Ativou as escápulas, mãos vão deitar nas nossas pernas, braços relaxados, cabeça no mesmo prolongamento da coluna. O que que se costuma bastante instruir nas práticas de meditação? Imagine que você tem uma linha no topo aqui da cabeça puxando para cima. Porque senão eu fico assim ou eu fico assim também. E o ideal é que aqui, ó, o queixo esteja paralelo ao chão, certo? Então, imaginar que tem essa linha bem no topo da cabeça, puxando a cabeça para cima, vai me ajudar a entrar nessa postura digna. Pernas dobradas ou com os pés no chão, sem problema nenhum. E gentilmente eu te convido a fechar os olhos. E caso você tenha algum problema em fechar os olhos, você também pode manter os olhos semi-abertos. Apenas fixe um olhar em um ponto
para que você não se distraia com as coisas que podem acontecer aí fora. De olhos fechados, perceba o seu maxilar. Perceba se o seu maxilar está muito apertado. Se sim, solte o seu maxilar. Você pode movimentar o queixo para um lado, para o outro. Perceba agora a língua dentro da boca. Podemos também colocar a língua, encostar a pontinha da língua atrás dos dentes, na arcada superior, porque essa posição da língua ajuda tanto a soltar o maxilar, como ajuda também a gente a produzir menos saliva. E agora, observe a sua respiração. Nós começamos todas as meditações fazendo uma autoobservação, tomando consciência do nosso estado. Pode ser que a sua respiração esteja mais curta, mais ofegante, localizada no alto do peito. Caso você sinta um impulso de respirar fundo ou tenha a sensação de falta de ar, é porque essa respiração já está aí há muito tempo. Se for o caso, respire mais profundo, de forma consciente, percebendo esse impulso. Mas pode ser também que a sua respiração esteja naturalmente mais relaxada, mais profunda, e, portanto, você vai sentir a sua respiração localizada mais no abdômen. Apenas observe sem julgamentos. Inclusive, observe o estado atual versus o que você gostaria de estar sentindo, as expectativas. Observe então o seu fluxo mental, a velocidade com que os pensamentos chegam e saem da sua mente, os tipos de pensamento. Perceba se eles despertam alguma emoção, algum sentimento. Leve então a sua atenção até os seus pés. Faremos um breve escaneamento corporal, apenas para que você sinta, perceba as sensações presentes no seu corpo. Observe os seus pés, os dedos dos pés, os tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Sua atenção chega até o quadril, observando toda e qualquer sensação presente no seu quadril.
Sobe pela sua coluna vertebral, percorrendo a grande musculatura das costas, do quadril até os seus ombros. Desce pelos seus braços, chegando em cada um dos dedos das suas mãos. Observe seu abdômen como se movimenta enquanto você respira, todas as sensações presentes na barriga, nas costelas, no peito, no pescoço, na nuca, no seu rosto, maxilar, maçãs do rosto, pálpebras, testa, couro cabeludo, a cabeça como um todo. Mais uma vez, leve sua atenção para a sua respiração. E agora, imprima de forma consciente e intencional respirações mais profundas. Inspire, expanda o abdômen, costelas e alto do peito. E ao soltar o ar, o peito desce, as costelas se fecham, o abdômen contrai. A cada respiração, busque reconhecer espaços dentro de si que você ainda não tinha observado. Respirações cada vez mais conscientes. Nas três próximas respirações, você vai inspirar profundamente e ao soltar o ar, você vai liberar o ar pela boca, mas como se você estivesse soprando por um canudo, lentamente. Inspire profundo. E mais uma vez, solte a respiração como se estivesse soprando por um canudo, lentamente e plenamente consciente do movimento que todo o seu tronco está fazendo. Terceira e última vez. Volte o seu ritmo natural, sem respirar profundo, apenas observe o seu próprio ritmo respiratório agora. Observe também o seu fluxo mental.
Perceba se existe alguma emoção presente neste aqui e agora. Perceba as sensações corporais. E gentilmente vamos trazer a intenção de transferir esse estado interno de presença que cultivamos nesta breve meditação para nossa realidade objetiva. E faremos isso movimentando primeiro as mãos, percebendo o tato através dos nossos dedos. Em seguida, mexemos os pés, as pernas, os braços. E a partir daqui você pode sentir se quer alongar, espreguiçar. Sinta primeiro o seu corpo antes de abrir os olhos. E somente então abra seus olhos. Chegamos, né? Agora todos chegaram, garantido. Bom, alguns pontos que eu vou trazer para vocês das práticas, né? Que nós vamos fazendo, eu vou trazendo para vocês a explicação dessa prática, por que que a gente está fazendo ela nesse momento, do que ela é constituída, mas lembre-se que a gente vai ter uma super aula só para isso. Esse tipo de conteúdo eu vou trazer sempre que ele vai se tornar um reforçador, para que você saiba o que você está fazendo, o para que você está fazendo, porque isso vai servir para você, inclusive para absorver melhor os conteúdos quando essa matéria chegar, tá bom? Essa é uma prática de mindfulness e é também uma prática de aterramento. Ela é uma prática derivada de uma prática super tradicional, de um protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness, chamado espaço de respiração de 3 minutos. Nesse espaço de respiração em 3 minutos, a gente vai observar alguns padrões que estão presentes no aqui e agora, como, por exemplo, a nossa respiração, a mente e as sensações físicas. Claro, se tiver também algumas emoções ou sentimentos, eu sempre gosto de colocar. Acredito que esses 4 itens, quando a gente toma consciência, a mente se acalma, sabe? Tanto que um dos maiores segredos de mindfulness é você observar com aceitação e sem julgamento o que você está sentindo. Porque quando você consegue nomear o que você está sentindo, a sua mente ela para de gritar lá dentro, sabe? E aí algumas coisas assim bem importantes. Percebem que primeiro eu peço para observar a respiração e depois a mente, né? E depois eu volto para a respiração de novo. Por quê? Porque algumas pessoas, quando fecham os olhos, já levam susto. Gente, isso não é incomum, tá? As pessoas terem medo de fechar os olhos e olhar para dentro de si, porque às vezes a bagunça interna, ela tá tão grande que olhar para si é extremamente assustador. Para essas pessoas, a gente pede para deixar os olhos semicerrados e confia no processo, porque essa pessoa ela vai conseguir meditar, tá bom? Ela só precisa ter o seu acompanhamento, a sua compreensão e a sua paciência na jornada. Com esses ingredientes, eu tenho certeza que ela vai se sentir confiante para fechar os olhos. Quando a gente olha primeiro para a respiração, é como se a gente desse uma pausa, sabe? Então tá bom, não preciso olhar direto para essa bagunça que está aqui, eu posso respirar primeiro. E o objetivo é esse mesmo, dar essa pausa para depois ir analisar a bagunça que está aqui dentro. As mentes pensam. Nosso objetivo nunca é deixar de pensar. Embora algumas vezes possa acontecer, né? O escaneamento corporal, ele pode, nesse caso, claro, ele vai ser feito de uma maneira mais rápida, e o objetivo aqui é trazer a consciência para o corpo. Vocês acham que a consciência está aqui? A consciência não está aqui.
A consciência está no corpo inteiro, tá? A consciência está no corpo inteiro. Então, quando eu trabalho para prestar atenção no meu corpo inteiro fazendo esse escaneamento, o que eu estou fazendo é relembrar o meu sistema que a minha cabeça precisa estar aonde o meu corpo está. Um dos maiores problemas dos tempos modernos é o que a gente chama de dissociação. O nosso corpo está aqui, mas a mente está lá no trabalho, a mente está lá no problema, a mente está tentando encontrar solução em algum lugar, ela está passeando por aí. E mindfulness vai sempre trazer essa integração. Por que que a gente faz essa prática no início das jornadas? Então, todo início de aula, nós vamos fazer essa prática ou práticas parecidas. Vou fazer práticas parecidas, não a mesma, para que vocês tenham o máximo de experiências diferentes com essa jornada. Primeiro, você percebeu como ela recruta a sua atenção para aqui e agora? Percebeu como a mente dá uma baixada, dá uma desacelerada, né? O corpo, a terra no aqui e agora. Então, é a hora que a gente chega mesmo. E isso prepara a gente para conseguir absorver os conteúdos de uma maneira mais focada, certo? Então, são práticas excelentes para a gente começar a estudar, por exemplo. Aqui a gente fez uma prática maior, mas você pode fazer micropráticas dessa em grupo. Eu vou passar para vocês todos os áudios que eu tenho, vocês vão ter, tá, em MP3, até para que vocês possam também reproduzir esses mesmos áudios ou da maneira de vocês, mas são práticas básicas que você, como instrutor e como instrutora de meditação, vai saber, provavelmente vai ser as primeiras que você vai se sentir à vontade para instruir, mas que seria bom também você ter gravado. São práticas coringa, que a gente chama, né? Funciona muito bem para todo mundo, certo? Dúvidas? Tá bom. Então sejam bem-vindos agora oficialmente, né? Agora sim a gente começa. Ó, ainda bem que eu vim ver aqui como é que tá o meu mapa mental, que tá tudo bagunçado. Deixa eu fechar aqui para a gente começar essa primeira parte da nossa aula, que é sobre a apresentação dessa jornada, de tudo que a gente vai ver, de tudo que a gente vai fazer. E aqui a gente vai tirar as dúvidas também, tá? Que surgiram várias dúvidas, mais ou menos dentro das mesmas preocupações. Então, eu trouxe tudo nessa apresentação para ficar muito claro e vocês ficarem muito tranquilos. Ah, eu tenho uma forma de ver a educação atualizada, que eu gosto de dizer. Sou professora há muito tempo. Eu praticamente me formei e no ano seguinte eu estava dando aula. E não era porque eu era muito boa, não, era por necessidade, que eu morava no Acre e lá faltava muita gente com formação boa. Então, antes mesmo de eu terminar minha primeira especialização, eu já estava dando aula em cursos de pós-graduação, como especializanda. Não tinha nem me formado ainda. Então, eu sou professora universitária há muitos anos, há muito tempo. E não à toa, minha brincadeira preferida de criança era mesmo dar aula. Eu gosto muito de ensinar. Ah, e eu sou muito revoltada também com algumas questões relacionadas à educação. Então, acho que eu vou dar a primeira indicação de um livro, que é um livreto pequenininho, mas que fala muito sobre educação, chamado Pinóquio às Avessas. Pinóquio às avessas. Eu vou ver se eu encontro em PDF. Mickey, marca para mim para ver se eu encontro em PDF aqui no meu sistema. Pinóquio às avessas. É um livro curtinho, mas é um livro genial que fala muito sobre a educação tradicional e o quanto ela é boa em fazer apagar os nossos sonhos, sabe? E diante disso e de muitas reflexões políticas e revoltadas que eu faço, eu gosto de fazer uma educação muito humanizada. Então, a gente vai fazer blocos de aula, tá? A gente vai ter um tempo para poder levantar, ir ao banheiro, beber uma água. E isso contribui também porque a sua produtividade precisa estar em primeiro lugar, sabe? Mas ela não pode e não deve ultrapassar teu bem-estar, certo? Então, diante disso, a gente vai lidar com as nossas humanicidades e vamos respeitá-la, nem que para isso a gente estenda um pouquinho o curso, tá bem? Isso é bem importante para mim
esse respeito em relação a vocês, até porque o respeito que eu tenho por vocês nesse sentido é o respeito que eu gostaria que esse curso gerasse em vocês através de autocompaixão, que é um das práticas, dos elementos mais importantes que a gente vai trabalhar também, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou compartilhar com vocês a minha tela. Muito bem, me avisem aí com joinha se estão assistindo, tá vendo? Tudo certo? Muito bem. Olha só, boas-vindas, sejam bem-vindos mais uma vez. Não sei se vocês têm consciência disso, mas vocês entraram numa baita jornada de transformação, tá? Nessa jornada de transformação, nós vamos ter aulas teóricas, aulas exclusivamente práticas, e também nós vamos ter 3 aulões aos sábados. Fora isso, pode ser que surjam questões adversas que a gente precisa aumentar o número de aulas, tá? Então, eu deixei isso em negociação com vocês. O script do curso, ele foi desenhado para X, mas eu sempre penso que a gente pode ter surpresas no meio do caminho. E aí a gente vai deixar esse espaço, queria negociar isso com vocês, não, nunca para menos, né? Sempre para mais. Vocês sabem que eu não economizo na entrega e eu acho que a gente poxa, sua tanto para ganhar nosso dinheirinho, eu quero que vocês saiam desse curso muito felizes com aquilo que vocês investiram. Então, se a gente precisar ter mais aulas, a gente vai ter mais aulas, tá? As aulas teóricas vão acontecer às quintas-feiras, essa é a primeira aula, e aqui a gente vai ver o módulo zero, que é o módulo que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente começa e termina o módulo zero. O módulo um, 2, 3, 5 e 6 são módulos teóricos, tá? Que a gente vai ver todas as quintas-feiras. A última aula está prevista para o final de setembro, porém, se precisar termos mais aulas, assim o faremos. As aulas práticas começam na terça-feira, no dia 5 de agosto, tá? Dá esse tempo como é muito novo, o curso muito recente, eu vou dar esse tempo para vocês poderem pegar o ritmo de estudo novamente e tudo mais. As aulas práticas de terça-feira, elas vão ter entre 1 hora e meia e 2 horas de duração, e elas são exclusivamente práticas. Ah, Sheila, nós vamos meditar 2 horas? Não, nós não vamos meditar durante 2 horas, tá? Veja, aqui a gente vai fazer jornadas de meditação, tá? Aqui a gente vai trabalhar o módulo 4 e 7. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo aqui para vocês. E essas jornadas de meditação incluem, primeiro de tudo, um treinamento baseado em mindfulness, certo? Esse treinamento baseado em mindfulness vai te dar um certificado extra de participação num curso de mindfulness de 8 semanas com o selo do IMA, certo? Então, é um certificado que te garante que você passou por um programa tradicional de um professor devidamente registrado no IMA, e que, portanto, garante a sua capacidade técnica e ética no oferecer desse treinamento. Ao final dessa jornada, como o nosso curso é acreditado pelo IMA, vocês também vão poder emitir esse certificado caso queiram se associar, porque a porta de vocês se torna aberta uma vez que vocês estão fazendo um curso credenciado por eles, tá? E nos aulões do sábado, eu preparei jornadas mais profundas. E a gente vai fazer isso num conceito de retiro em casa. Isso é bastante comum, foi bastante comum na época da pandemia. Eu ainda estava fazendo mestrado na época. E e como é que funciona isso? Existe um preparo, tá? Então, assim, no dia que a gente tiver aula no sábado, você vai preparar o seu café da manhã, você vai deixar o seu almoço pré-pronto e o seu lanchinho da tarde também pré-pronto. Você vai deixar tudo organizado para você não ter que pensar no que você vai comer. Você vai fazer isso no dia anterior, na sexta-feira. Eu vou fazer aqui da minha casa também. E nessa jornada, a gente vai ter aqui, ó, um copão de água, um copão de chá do lado. Se você gosta de tomar um cafezinho com moderação também, você vai preparar o seu ambiente para a gente poder aprofundar os nossos estudos. E aí, a primeira jornada, um pouquinho diferente do que está descrito no cronograma que eu mandei para vocês, a primeira jornada a gente já vai fazer um intensivão em um livro
podemos dizer assim, um texto canônico chamado Yoga Sutra de Patanjali. Este é um texto super importante do universo do yoga e que aponta para 8 passos para a libertação da alma. O nosso objetivo aqui não é esse, mas esse texto ele é imprescindível para você estudar. Por quê? Porque esse texto ele vai falar sobre, primeiro, códigos de ética dentro do universo da meditação, que são super importantes e que vão funcionar como um eixo para vocês. Não que vocês precisam fazer tudo que já está ali. Na verdade, vocês já fazem um monte de coisa que está ali. Mas vou trazer um exemplo. A rimsa, por exemplo, que é a não violência, muitas pessoas entendem como não comer nenhum tipo de carne, certo? Em terras hindus, é isso que eles entendem. Você não precisa chegar nesse ponto, mas a gente pode entender o ahimsa em outras camadas, como, por exemplo, qual é a forma que se trata a si mesmo? Tem violência na forma que você se vê, na forma como você toca o outro, na forma como você permite que o outro te toque? Afinal de contas, verdade seja dita, um monte de arrombado por aí, né, gente? Vamos falar o que é verdade. E algumas pessoas, elas normalizaram essa forma de tratamento mais violenta em relação ao outro. A gente vai olhar para o Ahimsa dessa maneira, de entender o conceito de violência dentro das tradições, e que acontece de uma maneira muito sutil, que são as seitas, certo? E tá cheio de seita, tá? Seita de meditação, tô falando, tá, gente? Inclusive no Brasil. Certo? Então, para vocês conseguirem perceber esse conceito de violência, como que ele está implícito, isso é mais importante do que parar de comer carne se você é carnívoro, tá? Então, esse conceito inicial, ele é essencial para o seu bom caminho na meditação. Além disso, o Yoga Sutra de Patanjali vai falar sobre passos físicos para você alcançar uma boa meditação. Entre eles, práticas com o corpo físico mesmo, yoga, mas a gente pode pensar, de repente, num alongamento aqui, que vai preparar o corpo para ficar mais tempo sentado. Aí tem uma outra prática que é preparatória da meditação, chamada Pratyahara. Pratyahara são técnicas diversas de supressão dos sentidos. Então, os sentidos estão para fora, a gente faz essa prática para trazer os sentidos para dentro. A mente já dá uma boa estabilizada. Terceira prática super importante, que é a de concentração, dharana. Então, a gente vai concentrar a mente num ponto só. E, por fim, dhyana, a meditação. Então, tem pranayama também, depois de asana tem pranayama, que são exercícios respiratórios. Eu quero poder ensiná-los esse passo a passo e também mostrar para vocês quantas técnicas existem dentro dessa versatilidade. É uma tecnologia completa que a gente tem dentro do Yoga Sutra. E que sim, a gente não vai levar, por exemplo, para uma empresa, para o consultório, enfim, a gente não vai levar com esse nome, mas esse arsenal técnico vai dar para a gente ferramenta, certo? E várias cartas na manga para você poder utilizar e ajudar as pessoas a meditarem. Como eu falei do início, eu vou repetir 1 milhão de vezes. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a entrarem na meditação, tá? Então, um dos aulões vai ser o Yoga Sutra de Patanjali, vai ser o primeiro, porque tem muito arsenal técnico ali para vocês experimentarem. O segundo aulão vai ser sobre os chakras. Eu preparei uma jornada de chakras para vocês que tá assim, olha, sem palavras. Não só a jornada, mas agora vocês vão saber também que nós temos uma inteligência artificial treinada por a gente para fazer diagnóstico dos chakras e entregar soluções baseadas nisso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Pranayama, respiração, Pratyahara, trabalho com os sentidos, Dharana, exercícios de concentração e meditações guiadas, certo? Então a gente está nos últimos detalhes aí, nos últimos treinamentos dessa IA e todos vocês que fizeram aqui a formação vão poder usar essa ferramenta para diagnosticar a si mesmos e também para diagnosticar os seus alunos ou pacientes. Isso vai permitir um trabalho muito personalizado. Então, o segundo aulão vai estar muito relacionado a isso. O terceiro aulão, eu pensei em trazer para vocês mais
sobre mindfulness. Primeiro, porque é o que vende hoje em dia, não vou nem mentir para vocês. É o que vende hoje em dia, é mindfulness, tá? Em empresas, mindfulness de alta performance, é o que está bombando. Inclusive, vocês estão vendo aqui um link aberto ao posicionamento no LinkedIn, porque eu estou estudando exatamente esse processo, né? De como me posicionar no LinkedIn trabalhando com mindfulness para alta performance. Então, tá muito em alta, né? E eu vou contar para vocês depois o porquê que tá tão em alta assim. Então, esses aulões, eles têm esse objetivo da gente fazer uma imersão mais profunda nos conteúdos teóricos relacionados à meditação, a diferentes temas de meditação, e também associar, claro, sempre a práticas. Joia? Então, vou fechar aqui. Vamos aqui para os módulos teóricos que eu vou abrir aqui para vocês. A gente vai ver uns dois módulos, vamos fazer uma pequena pausa para ir tomar uma aguinha no banheiro, tá bom? Ó, hoje a gente vai ver o módulo zero, que é um módulo mais relacionado à integração da turma e também para falar sobre o propósito da formação. A gente vai ver hoje o que que a meditação realmente é e o que que ela não é. E aqui, uma coisa que eu trouxe para vocês muito é sobre a ética e o papel principal, crucial do instrutor, para que a gente possa hoje firmar um compromisso pessoal com a nossa prática e também com o autoestudo. E hoje eu já quero convidá-los a começar um diário reflexivo e cuja pergunta, a primeira pergunta desse diário é: por que que eu quero ensinar meditação? Eu sei que algumas pessoas aqui do grupo, elas não estão aqui para ensinar meditação. Elas estão aqui porque elas viram, vai ter uma baita jornada e eu vou me desafiar a fazer essa jornada e vou aprender isso de uma maneira mais profunda. E se for tudo isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu vou pedir muito para que vocês criem esse hábito nesse primeiro momento, tá? Depois, você vai fazer se você quiser e se fizer sentido para você. Apesar de, por experiência própria, eu acredito que vocês vão fazer essa jornada muitas vezes, sabe? E uma das coisas que eu sempre escutei dos meus professores, dos meus mestres, e que por honra a tudo que foi ensinado, repasso a vocês. O seu corpo e a sua mente são os seus principais laboratórios, certo? Então, tudo que você for passar para uma outra pessoa, experimenta primeiro em si mesmo. Sempre. Ah, deu alguma coisa errada. Ótimo que deu errado enquanto você está no curso, porque daí a gente resolve aqui. Certo? Agora é a hora de errar, agora é a hora de testar, agora é a hora de ver o que que acontece, porque vocês estão sendo assistidos, tá? E eu tenho bastante experiência em meditação. A única coisa que eu falo para vocês tomarem muito cuidado é com retiros de silêncio com mais de 10 dias. Porque, no geral, ah, as maiores, vou botar aqui surtos, pode ser também. Os maiores problemas acontecem dentro dos retiros de silêncio, tá? Os maiores problemas, e isso tem estudo científico falando sobre isso. Então, esse é o único lugar que eu peço para vocês, vão com calma. Em vez de fazer 10 dias, tem práticas, tem retiros de 21 dias em silêncio. Poxa, começa com um e vê como é que é, depois passa para três, depois vai para sete. Lembra que o principal é você estudar a si mesmo, perceber quais são as nuances da meditação no teu corpo e na tua mente, e acredite, esse cuidado que eu estou passando para vocês vai ser o mesmo cuidado que você vai passar aos teus alunos e pacientes. Então, isso é fundamental. Convido-os a ter um caderninho, pode ser um caderninho simples, tá? Caderninho simples, tá? Para vocês terem um diário de reflexão meditativo, diáriozinho de meditação. Ali você pode colocar as suas práticas, você pode colocar os seus insights. Eu vou fornecer para vocês também, durante a nossa jornada, nosso primeiro treinamento de mindfulness de 8 semanas, eu vou fornecer para vocês também uma espécie de perguntas, um caderno de perguntas para que você saiba o que que você tem que observar em si mesmo. Porque senão, o que que acontece? As pessoas sentam para meditar e começam a viajar na história contada pela mente, sabe? E isso é bastante interessante de observar na gente, porque se a gente vai perceber
que a nossa mente gosta de ter alguns pensamentos. E isso, a favor do seu autoconhecimento, é excelente. Você vai percebendo as nuances do seu funcionamento, né? Você vai percebendo onde existem lacunas, onde que você cai, quando que a mente se torna um verdadeiro caos, né? Então, o exercício da meditação ajuda muito a gente nesse processo de autoobservação. É um processo de autoconhecimento bastante profundo, certo? Então, a primeira missão, digamos assim, é arrumar esse caderninho, muito embora, deixa eu contar para vocês em primeira mão, na primeira semana de agosto, nós vamos enviar um caderninho de meditação para vocês também, tá bom? Que é um brinde que a gente conseguiu da formação. Então, todo mundo vai receber esse caderninho. Depois, o Miguel vai passar um formulário também do Google entre os alunos para você colocar o seu endereço. E se você já tem esse livro aqui, que é o Meditação e Saúde Mental, vai ser nosso livro de base para essa jornada. Um dos, tá? Quem não tiver, vai receber outra coisa, tá bom? Aliás, desculpe. Quem não tiver, vai receber esse livro. Quem tiver, vai receber um outro livrinho que eu vou mandar para não ficar sem, não se sentir deficiente em relação a isso. Certo, gente? Então, nessa primeira aula, a intenção é muito mais apresentar o curso, falar sobre algumas questões relacionadas sobre o que que é e o que que não é a meditação, e também vamos falar bastante sobre a questão ética, sua intenção e também seu compromisso com o autoestudo. No primeiro módulo, nós vamos começar a ver na quinta-feira que vem, vamos começar com os fundamentos históricos, filosóficos e contemporâneos. Vamos mergulhar na jornada do que é a meditação, de como que ela sai lá do Vale do Indo, na Índia antiga, e vai depois passando pelo budismo, taoísmo, até a sua ocidentalização, que aconteceu por volta da década de 60 com o movimento hippie, e a laicização acontece no final da década de 60, 70, começo da década de 80. A gente começa a ver a meditação científica, né? Que as pessoas adoram chamar mindfulness de meditação científica. Então, a gente vai fazer esse percurso de entender as mais diversas nuances da meditação. Vamos explorar os diversos tipos, estilos, linhagens, sempre com uma abordagem ética sobre a apropriação cultural versus a integração consciente. O que que isso significa? Isso significa que não existe mindfulness cristão. Não existe mindfulness budista. Mindfulness é mindfulness. No budismo, essa prática se chama Vipassana, certo? E estou falando nesse tom para vocês porque isso é muito importante para vocês aprenderem a se colocar. O que eu já escutei de barbaridade. é, E quando a gente fala com argumento, a pessoa pode tacar o hater que quiser. Você tem um argumento ali sobre científico, baseado em questões éticas importantes, então não tenham medo de se posicionar. Mas é importante que saibam, né? Da mesma forma que hoje falam sobre um yoga cristão, isso é apropriação cultural. O yoga vem de uma tradição espiritual hindu, não tem yoga cristão, né? A gente pode fazer um yoga mais laico? Podemos, mas nunca tirar ele de um contexto espiritual e colocar num contexto espiritual que nos cabe, tá? Isso é bem importante. Ah, muito bem. Ó, 19h50 nesse momento. Eu vou parar aqui no módulo um e vou pedir uma pausa para que todos nós possamos aí dar uma levantada, dar uma alongada, tá bom? Beber uma água, 5 minutinhos, estamos de volta, tá bem? Deixa eu dar uma pausa aqui na minha gravação. Quando eu peço para fazer essas pausas, eu sempre vou lembrar vocês, ó, levanta, estica, alonga, dá uma andadinha pela casa, pega uma água, um chá. Isso é importantíssimo para o nosso processo, né? É, algumas coisas a gente só aprende via modulação de neurônio espelho. O que que eu quero dizer com isso?
Cursos como esse que a gente está fazendo aqui, é, não tem como a gente fazer um curso assim gravado, por exemplo, né? E claro, tem pessoas que vai assistir gravado, e não tem problema nenhum, mas esse curso ele acontece ao vivo, ele acontece, ó, apesar de ser online, acontece ao vivo, e eu tô aqui, ó, sempre dando indicações do que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer, porque nesse momento, o que nós estamos trabalhando é algo estrutural. Então, eu forneço a minha estrutura para vocês poderem, de maneira automática, porque isso não se faz pensando nem de maneira intencional, ah, modularem alguns aspectos de funcionamento, né? Então, eu tenho uma considerável experiência em práticas contemplativas, mas para além disso, existe um aspecto meu muito de autocuidado, até porque eu trabalho com saúde mental. Portanto, se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar de ninguém. E eu não sei se vocês têm ideia do quão insalubre é um consultório de psicologia. Hoje, graças a Deus, não tem mais tanta insalubridade do que já teve um dia. No início era muito difícil. Então, aprender o autocuidado, ele é essencial. Então, muito do que eu falo aqui, alonga, estica, dá uma caminhada pela casa, vai no banheiro, pega uma água. Eu realmente estou fazendo isso aqui, tá? E é muito para que vocês aprendam também na prática esse processo de olhar para si, de cuidar de si, porque a gente não precisa esgotar completamente as nossas energias para poder se cuidar. A gente não precisa adoecer para ir buscar saúde. Então, o meu viés é muito nesse sentido assim, sabe? Como é que a gente pode gerenciar melhor a nossa carga energética para que a gente consiga manter o mesmo nível atencional do início ao fim da aula. Claro que no fim da aula a gente vai estar um pouquinho mais cansado, mas não vai estar exausto. Acho que esse é o ponto, certo? Então vamos lá. A continuação, vamos aqui falar sobre o segundo módulo de neurociência e psicologia da meditação. Aqui a gente vai falar sobre a construção de uma base científica bastante robusta. Vamos falar bastante sobre neuroplasticidade, sobre a atenção e os seus processos, a autorregulação, o sistema nervoso autônomo, e vamos compreender a meditação como uma ferramenta poderosa, terapêutica e preventiva, abordando também seus riscos e contraindicações. Então, essa coisa aqui, ó, dos seus riscos e contraindicações, a maior parte das pessoas não tem noção do que é isso. E saem comprando livros de roteiros de meditação e aplicando como se não houvesse o amanhã. E, gente, tem problemas sérios aqui, tá? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês do que normalmente acontece. As pessoas normalmente fazem um curso de meditação, pode ser mindfulness ou não. Os cursos de mindfulness, ou pelo menos os que eu fiz, tinha essas questões relacionadas aos riscos e contraindicações, tá? Mas eu já conheci instrutores que também eram psicólogos, passando práticas de silêncio para pessoas com ansiedade severa. É um tiro no pé, é pedir para a pessoa entrar em crise, né? Então a gente vai ver essas nuances com muita cautela. Uma pessoa que está muito ansiosa, não adianta mandar ela meditar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Ah, então tá bom, porque deu uma paradinha aqui, enfim. Aqui eu vou disponibilizar duas aulas gravadas para vocês, que é do curso de Mindfulness, tá? Que uma aula é sobre a neurobiologia do medo e da ansiedade. Modéstia à parte, essa aula ficou assim sensacional. Você nunca mais vai ver a ansiedade da mesma maneira e você vai ter um conhecimento muito profundo, neurobiológico, sobre o que é a ansiedade de fato. Isso vai ajudar tanto você a compreender a ansiedade em você, uma vez que a ansiedade é uma emoção natural a todo ser humano, para alguns mais desregulado e pode se tornar um transtorno. E aí você vai ter um arcabouço pessoal também, não só teórico, sobre como lidar com a ansiedade, tá? E o outro vídeo que eu quero deixar para vocês é sobre a teoria polivagal. Vocês já ouviram falar sobre isso?
A teoria polivagal, ela explica muito desses transtornos mais comuns afetivos que a gente tem hoje em dia. Ela fala sobre um par de nervos cranianos que sai do cérebro e vai um pouquinho até ali a altura eh, do estômago. E esses nervos, eles não são para estar ativos em ser humano. Eles são ativos, por exemplo, em répteis. Então, existe uma ligação muito intrínseca entre os nervos, esses nervos, o nervo vagal, e a paralisação que muitas vezes a gente vê nas crises de ansiedade, sabe? Então, eu gravei uma aula também que isso aqui é ultra moderno, assim, apesar dessa aula ter, acho que uns 3 anos, ela é super moderna e vai ajudar a gente ver também a questão do transtorno mental de forma geral, não só como um problema psicológico, sabe, mas como uma questão neurobiológica também. E isso é fundamental, essa construção é fundamental para você conseguir compreender de maneira profunda onde que a meditação atua. E qual é a potência da meditação nesse sentido, sabe? Então, vou disponibilizar essas duas aulas para você, além das aulas que a gente vai ter nesse tema. Módulo 3 ainda, teórico, nós vamos ver técnicas, protocolos e abordagens diferentes de meditação. Vamos falar sobre a respiração, técnicas diversas de respiração que nós vamos praticar, mantras, visualizações, a prática de body scan, uma prática super tradicional é, de mindfulness, mas para vocês terem uma ideia, ano passado eu fiz uma iniciação numa técnica de meditação chamada Kriya Yoga. E nessa técnica, é uma técnica secreta, tá? Então, para contextualizar vocês, as meditações que vêm da Índia, especialmente as que vêm da Índia, elas vêm de mestre para discípulo. Pensa que a meditação existe há 5.000 anos atrás, que é mais ou menos quando a gente tem origem do primeiro texto chamado Rig Veda, 5.000 anos atrás, e ela vem evoluindo. Então, lá atrás, as pessoas elas entendiam que para fazer meditação tinha que ser de um determinado jeito e não podia escapar daquele jeito. E esse jeito é passado de mestre para discípulo de forma oral, não tem nada escrito no Kriya Yoga, nada escrito. Até hoje, a gente chama esse processo de parampara, de mestre para discípulo. Ele é passado de forma oral, por isso que você tem que ir lá, fazer uma iniciação, aprender a técnica, e aí, ó, nunca mais falar sobre isso para ninguém, né? Quem quiser aprender tem que fazer a iniciação também. E se uma pessoa quebrar, sair, por exemplo, gravando essa prática, quebra toda uma tradição que é milenar. Então, é um peso muito grande, né? Se brincar com um negócio desse. E dentro dessa prática do Kriya Yoga, tem uma prática de escaneamento corporal. Em algum momento ali, eles fazem escaneamento corporal. Só que, obviamente, eles não chamam de body scan, né? Nos programas de mindfulness se chama body scan. Eles chamam de escaneamento corporal só. Vamos falar sobre meditações formais e informais e vamos também nos familiarizar com protocolos consagrados, como o MBSR, que é o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, o MBCT, que é um programa de terapia cognitiva baseado em mindfulness, e o MSC, que é um programa de mindfulness baseado em compaixão. A gente vai também aprender a construir sequências seguras e adaptar práticas para diferentes públicos. Um adendo bem importante. Nós não vamos aprender os programas especificamente, tá? Por exemplo, o MBSR. Por quê? Porque para aprender um programa desse, eu penso que esse programa é uma abordagem, sabe? É como se fosse um curso de psicologia. Eu não tenho como passar um curso de psicologia para você e falar assim, pronto, agora você vai lá trabalhar como psicólogo. Não dá, não pode. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que fazer um curso com os caras vão te exigir um certificado validado que você já passou por um programa de maneira presencial. Isso aí a gente vai te fornecer, para você poder fazer o programa com eles, que é exclusivo. Você vai trabalhar só com esse programa, você não pode trabalhar com outros programas, a não ser que você seja formado também em outros programas. Então, é como se fosse uma escola, sabe? Cada sistema desse é como se fosse uma escola.
Então, eu não posso, por uma questão, inclusive ética, te fornecer um certificado que você vai ser um instrutor de MBSR, mas você vai ter um certificado de que você é instrutor de Mindfulness e Meditação, certificado pelo IMA, certo? Então, portanto, quer dizer que você está apto a trabalhar com Mindfulness, mas não aplicar o programa MBSR ou o MBCT, tudo bem? Importante deixar claro. Ah, e aqui eu trouxe para vocês os aulões, né, que a gente vai fazer, que eu já falei isso anteriormente, tinha esquecido que estava aqui. O aulão de Yoga Sutra de Patanjali, o treinamento em Mindfulness, planejando jornadas, isso é uma coisa que eu queria muito trazer para vocês, sabe? Como é que a gente faz para planejar jornadas, né? Que tipo de jornada vende? E aí, falando nisso, né, que tipo de jornada vende? Vocês sabem que eu tenho uma mentoria chamado é, Negócios com Alma, que é justamente para remar contra a maré. É claro que a gente tem que oferecer um produto que vai sanar uma dor que já existe nas pessoas, mas a gente não pode, se trair no meio desse processo, sabe? Então, esse aulão de planejar jornadas é muito para pensar assim: bom, eu sou muito boa para trabalhar com ansiedade, então eu posso fazer uma jornada como lidar com a ansiedade através da meditação. Sabe como? E aí está associado aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tenho resultado e também aquilo que as pessoas precisam. Então, negócios com alma é muito encontrar esse viés. E eu também vou trazer para vocês um aulão que não vai precisar ser um dia inteiro, a gente vai ter uma aula inteira só para falar sobre técnicas e práticas de relaxamento, certo? Algumas técnicas são clássicas da psicologia e são super importantes para que vocês saibam. Porque imagina, se daqui amanhã ou depois você quer abrir um estúdio de meditação. E não acho que isso não dá dinheiro, porque dá dinheiro, tá? Tanto que em Nova York tem estúdios que funcionam tipo, como se diz? Não é filial. Como é que chama, gente? Me lembrem aí o nome. Não é filial, esqueci o termo. Quando tem várias empresas com o mesmo nome. Ah lá, alguém me deu um franquia. Isso, Mickey, obrigada. Me deu uma cola. Várias franquias, assim, de meditação em centros, em grandes centros, assim, onde tem muitos profissionais, altos executivos e tudo mais, sabe? Aqui em Curitiba a gente tem uma região chamada Centro Cívico. Ali seria uma região ali ótima para ter um estúdio desse de meditação, com várias práticas durante o dia e tudo mais. E aí vamos supor que você está lá num negócio desse e chega uma pessoa muito ansiosa para fazer, para que você ajude ela. Você vai fazer o quê? Você vai fazer meditação? Não, você não vai fazer meditação. Você vai fazer uma prática de relaxamento. Porque o que essa pessoa precisa é desligar o sistema nervoso simpático e ligar o parasimpático. E aí tem uma prática ótima para isso, chamada relaxamento progressivo. Que, inclusive, o treinamento nesse tipo de relaxamento devolve a autonomia do sistema nervoso para o sujeito. Então, eu quero muito trazer essas cartas na manga para vocês poderem observar e terem instrumento para poder trabalhar com meditação e com relaxamento. É normal, tá? A gente associar as duas coisas muitas vezes. Hoje, no final da nossa aula, a gente vai fazer uma prática que eu incluí o relaxamento para poder você ter um descanso maior, certo? Eu sempre vou falando para vocês o que que a gente está fazendo, como e por quê. No quinto módulo, nós vamos falar sobre didática, facilitação e comunicação. Aqui nós vamos desenvolver a arte de ensinar meditação com presença, com clareza, para que você esteja preparado para usar uma linguagem acessível, não dogmática, criando experiências significativas e planejando aulas, cursos e vivências memoráveis. E, gente, isso é muito legal. Eu estou vendo se consigo treinar além essa IA que eu treinei, ela é específica para trabalhar com os chakras. Eu estou vendo se eu crio outra para vocês também poderem ter ideias e começarem a pensar na construção de jornadas, sabe, específicas assim. Então, vamos ver se eu consigo chegar nesse ponto. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, a inteligência artificial, ela vem não para fazer o trabalho no lugar da gente, né? Porque o dia que a gente encontrar uma inteligência artificial que seja mais inteligente que a gente está com um problema sério.
Então, ela serve para outra coisa, ela vai servir para facilitar o nosso trabalho, sabe? Para ajudar a gente a pensar fora da caixa, para ajudar a gente a quebrar formas de pensamento que estão muito apertado, muito arraigado na nossa estrutura. Então, ela vai ter um outro objetivo, né? Ela vem mais para nos ajudar, não para nos entregar respostas prontas, tá? E aqui a gente vai entender e também, claro, desenvolver ao longo dessa jornada todas as habilidades essenciais do instrutor. Então, ao longo da jornada, vocês vão vendo que eu vou trazendo exemplo de coisas, inclusive, que eu já presenciei, que já aconteceu comigo, de como a gente pode encontrar a melhor saída, qual é a maneira mais ética de lidar com as questões difíceis que a gente pode encontrar no caminho. Então, isso tudo vai fazer parte deste módulo 5, mas sim, nós teremos uma aula específica para falar sobre isso, apesar de que isso aqui vai estar presente na minha comunicação o tempo inteiro durante essa jornada, durante esse curso, tá? Boa noite, Gleise, bem-vinda. Achei que já teria terminado essa parte, não terminei ainda, ó. Módulo 6, gente, grupos, projetos e aplicações profissionais. Aqui a gente vai entender como que a magia acontece. Muitas vezes a gente acha que eu vou fazer um curso de meditação, vou bater na porta da prefeitura e vão me contratar. Por favor, isso não vai acontecer, certo? Existe uma forma certa da gente entrar nos lugares e oferecer aquilo que os lugares precisam. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? Às vezes a gente tem aqui, por exemplo, eu vou trazer para vocês. A gente tem, por exemplo, um programa de redução de estresse. Nossa, parece perfeito para uma empresa, né? Só que às vezes a empresa não quer investir 8 semanas. E muitas vezes já aconteceu isso comigo. Quem cuida da, da iluminação, da luz da cidade é uma empresa chamada Copel aqui em Curitiba. E a Copel me mandou um e-mail perguntando se eu trabalhava com mindfulness, que eles queriam contratar um profissional para dar um programa de mindfulness para redução de estresse em 8 semanas lá na Copel, para acho que 600 pessoas. Então, várias turmas, né? Que você não vai fazer um programa desse com 600 pessoas. E aí ele estava angariando preços, valores, tal, 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 pediu uma proposta, eu enviei a proposta, eu vou ensinar vocês a fazerem proposta também, tá? Vou ensinar vocês a precificar. E quando eu vi, gente, era na verdade um processo licitatório, não tinha caído a minha ficha que era um processo licitatório. No processo licitatório, ganha quem cobra menos, certo? Ganha quem cobra menos. E aí eu aconselho a vocês, eu vou ensinar isso para vocês, a dar uma olhada, ver o que que tem de licitação aberta nesse sentido e tudo mais, mas já antecipando essa questão. Talvez no início, para ter experiência, pode ser que seja legal, mas com o tempo, conforme você for angariando valor ao seu trabalho e sabendo, metrificar os seus resultados, eu não acho muito legal participar. De licitações assim, sabe? Onde não é a qualidade técnica que está sendo avaliada, e simplesmente o valor que a pessoa cobra. Até porque tem muita gente aí fazendo, né, trabalhos diferentes, de diferentes qualidades, enfim, e eu quero muito trabalhar com vocês para que vocês consigam fazer um trabalho de excelência, né, que cause de verdade transformação na vida das pessoas, até porque é isso que vocês vão passar aqui. Vamos entender então como é que a meditação acontece dentro das empresas, como é que a meditação acontece dentro das escolas. E como que a gente pode trabalhar a precificação? Bom, então, o preço de uma escola vai ser diferente do preço de uma empresa, tá? E como que a gente faz isso eticamente? E a importância disso é tremenda. Vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, antes da gente passar para o próximo módulo, que é o módulo prático. Eu trabalhei numa escola aqui em Curitiba, eu vou falar porque a aula é fechada, né? Chamada Santo Anjo. É uma escola renomada, é uma franquia, tem umas 3 escolas ao longo da cidade, enormes. E a gente foi chamada lá, né? A minha empresa foi chamada lá, levei as psicólogos que trabalhavam comigo, a gente ia fazer um projeto enorme para aplicar mindfulness para os professores. A gente já sabe que o professor tem uma carga de estresse tremenda, mas a gente não imaginava que ia ser tão absurdo como foi.
O primeiro passo era tirar esses professores da sala de aula, levar esses professores para onde era o Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, para onde era o nosso espaço. Tinha um espaço grande para fazer grupos de meditação. Levamos os professores para lá durante 8 semanas. Gente, era professor perdendo barba, era professor perdendo cílios, sobrancelha de tanto estresse. Depois de 8 semanas, a gente voltou para a escola para ensinar os professores como aplicar as práticas em sala de aula, sem formação, e não era um programa, os professores não iam aplicar um programa, eles iam aplicar pequenas práticas baseadas naquela experiência que eles já tinham previamente, para ajudá-los no gerenciamento da sala de aula, gerenciamento emocional e atencional dos alunos. Funcionou super bem, deu super certo. Um mês depois que a gente terminou de instalar o programa, dos 13 professores que tinham, acreditem, 9 saíram da escola. Uma, inclusive, esqueceu. Uma inclusive, desistiu. A coordenadora do setor, que era do primeiro grau, agora, hoje em dia, fala ensino médio, né? Ensino fundamental. Saiu, foi embora, largou a mão de escola, foi vender roupa, mudou de profissão. Né? E não parou não parou com a meditação. Então, nesses momentos, a gente vê que o problema não é a falta de estresse, a falta de gerenciamento de estresse. O problema é o meio, o problema é o contexto. E aqui vem, talvez, a nossa primeira e grande lição sobre mindfulness, que é uma das coisas que ninguém fala. Normalmente as pessoas compram mindfulness e também se vendem mindfulness como um processo de gerenciamento de estresse, e muitas vezes se entende que a pessoa está sofrendo com estresse porque ela não tem um gerenciamento. Agora, pode ser que sim, só que num país como o nosso, a gente não pode descartar a toxicidade do meio, sabe? Trabalhar com meditação, e especialmente trabalhar com mindfulness, que é a prática que mais tem evidência científica, é, sobretudo, ter um olhar político para a vida. A gente tem que questionar, sabe? E fazer as pessoas pensarem também sobre os meios sociais, né? Como é que eu vou exigir de uma professora de escola pública que ela tenha gerenciamento de estresse se até a educação dos seus próprios alunos está sob sua responsabilidade, porque os pais não os fazem muitas vezes. Então, falar sobre mindfulness é uma questão também política. E eu trouxe isso na apostila para vocês, através de um artigo sobre Mac Mindfulness, que é essa coisa da meditação fast food, da espiritualidade fast food. Se cresceu muito o tema no país, muito. Começou em 2002, no Vale do Silício, um grande boom de mindfulness. E com isso, logicamente, num país mega capitalista como os Estados Unidos não é um país, né? Ele é uma empresa. Surgiu e surgem produtos variados de mindfulness, pão mindfulness, leite mindfulness, um monte de atrocidade nesse sentido. E eu quero trazer o teu olhar, principalmente hoje que você está entrando nessa senda de meditação, e que a gente vai falar muito sobre mindfulness também, principalmente por conta da sua facilidade, adaptabilidade e evidências científicas. Eu quero também te trazer este olhar crítico, para que você também tenha esse olhar crítico, sabe? Isso faz parte, inclusive, de um processo genuíno de compaixão e autocompaixão, sabe? Porque às vezes as nossas limitações, elas não vão ser limitações emocionais ou cognitivas. Às vezes as limitações, elas são financeiras, elas são físicas. E isso sim é um grande elemento que gera estresse em sociedades como a nossa, em um país como o nosso. Portanto, esse tipo de crítica, esse tipo de pensamento, não que a gente tenha solução, tá? A gente não tem solução, eu sei que ninguém é político aqui, mas são coisas que são sementes que a gente planta, assim como a gente planta a semente da meditação, que pode trazer uma vida melhor para a gente, para qualquer pessoa, e é verdade. Quando se fala sobre gerenciamento de estresse em escolas, em empresas, a gente tem que estar sempre olhando para o viés do contexto, sabe? Não adianta aplicar mindfulness para estresse numa empresa que está botando para lascar nos colaboradores, certo? Então, é preciso mudar o contexto. Então, a conversa precisa ser mais profunda. E as nossas diretrizes éticas, elas precisam ter esse olhar,
porque a gente vai precisar comunicar isso. A gente não consegue ver isso na empresa no primeiro momento, a não ser que a empresa seja muito virada, assim. Mas normalmente não é, né? Normalmente as empresas muito viradas não contratam mindfulness. As que contratam são aquelas que têm uma certa sensibilidade, querem mudanças genuínas, mas não conseguem olhar que o contexto, na verdade, é que está adoecendo os colaboradores. Então, faz parte da nossa construção ética ter este olhar também, tá bom? Papo seríssimo esse, gente. Seríssimo. E vocês vão ver lá, inclusive eu deixo aberto para, né, para a gente discutir em grupo lá pelo nosso WhatsApp e tudo mais, pelo nosso grupo, sobre essas questões envolvendo o Mac Mindfulness. Acho que é bem importante. Até para a gente saber o que não fazer, né, queridos? Vou falar o que é verdade. Vamos lá. Esses são os módulos teóricos que nós vamos ver durante essa jornada, e agora nós vamos falar sobre os módulos práticos. Opa, tá apertadinho aqui. Aí. Bom, nos módulos práticos, nós teremos o módulo 4 e o módulo 7. O módulo 4 é sua prática pessoal e o seu desenvolvimento como instrutor. Então, isso inclui construir uma prática diária pessoal, mantendo um diarinho de bordo para você poder se avaliar, se construir. Definir sua identidade meditativa, aprendendo a importância do autocuidado para si e para cuidar do outro, e aprofundando-se aí no silêncio interior. Eita, isso aqui pulou aqui de novo. Então, para isso, nós vamos ter, né, algumas jornadas, que é, ó, a primeira delas, o treinamento de mindfulness de 8 semanas, a jornada dos chakras e 20 práticas essenciais de meditação. Gente, quando a gente fala sobre jornada dos chakras, a gente está falando sobre um desenvolvimento que a gente chama de energético, certo? Tem um cunho mais espiritual e espiritualista ali. Como eu falei para vocês, meu objetivo aqui é muito construir essa ponte entre as evidências científicas e as tradições ancestrais, né? Então, evidências científicas a gente tem dentro de mindfulness muito, meditação transcendental tem também, mas um pouco menos. E para as outras práticas mais espiritualistas, nós não temos evidência científica. Porém, todavia, entretanto, eu gosto muito de dizer que a ciência ela não é o meu Deus. A ciência é uma das ferramentas que a gente tem para buscar evidências dentro da área, especialmente da área da saúde. Dentro da espiritualidade não existe ciência, certo? Mas eu quis trazer para vocês também, especialmente a jornada dos chakras, vou falar um pouco sobre isso. Ela vem de uma ciência, modo de dizer, chamada Dakshina Tantra Yoga. Esse é um tipo de tantra de mão branca. Isso significa que todo o trabalho que a gente faz com posturas físicas, exercícios de respiração, técnicas de meditação, são voltadas para o desenvolvimento e o equilíbrio da personalidade do sujeito. Tanto que se fala sobre a psicologia do yoga, que é uma disciplina, inclusive, que eu já dei num curso de Ayurveda, de um professor bastante importante no Brasil, chamado Dr. Ruge. Nossa, isso tem uns 15, 16 anos atrás. Dentro da psicologia do yoga, a gente vai estudar profundamente os chakras. E os chakras são centros energéticos que, dentro de uma correspondência física, estão relacionados às nossas glândulas endócrinas. Olha que interessante. Porque as nossas glândulas. Se essa aqui parar de funcionar, lascou, vocês sabem, né? Tireoide parou de funcionar, ou funcionou rápido demais, mexe com o nosso metabolismo inteiro. Funcionou rápido demais, a gente emagrece, não consegue dormir, fica alerta, né? Funcionou de menos, a pessoa engorda, os olhos ficam esbugalhados. Então, é uma coisa absurda a potência que existe dentro das nossas glândulas endócrinas no que concerne a nossa personalidade, o funcionamento do nosso corpo e também nossas emoções. Vale lembrar? Falando sobre estresse ainda, o estresse, ele é uma emoção que vem de uma superativação das glândulas suprarrenais, que são glândulas endócrinas, inclusive relacionado ao primeiro chakra. Então, a gente vai fazer esse estudo, mas não só isso, a gente vai fazer algumas práticas também. E aqui eu não convido-os a acreditar cegamente, eu convido-os a participar do processo e ver o que acontece.
E além dessas duas jornadas, nós vamos trabalhar as práticas essenciais da meditação. Essas práticas, elas vêm de um estudo, existem, sei lá, umas milhares de práticas de meditação diferentes, mas existem 20 práticas essenciais que são as mais praticadas no mundo todo. E a gente vai fazer todas essas 20 ao longo dessa jornada. Isso tudo é muito para te dar experiência, tá? É muito para te dar experiência de forma de condução, de presença, de como você vai apresentar, por exemplo, uma prática de mindfulness em contrapartida de uma prática de chakras. Então, eu nunca vou trabalhar com jornada de chakras eh, num setor empresarial, por exemplo, porque não faz sentido, né? Ali faz sentido alta performance. Faz sentido foco, faz sentido relaxamento. Mas para quem então que eu vou usar essa jornada dos chakras? Lembra que eu falei para vocês sobre construir negócios com alma? Vai que você experimenta isso aqui e você vê que isso aqui é a tua pegada e tem um monte de gente que acha isso aqui legal, sabe? Inclusive, particularmente, eu acho isso aqui muito mais legal, muito mais efetivo do que aquela balela de lei da atração. Tá? Lei da atração é uma coisa que alguém novo aí inventou, deve ter, aliás, eu sei de onde veio. Vem do desenvolvimento do positivismo, tá? Que nasceu dentro de uma igreja, se não me engano, Testemunha de Jeová. Esse positivismo veio e deu origem a toda essa questão aí relacionada à lei de atração. Dakshina Tantra Yoga é uma tradição ancestral, passada para ampara, de mestre para discípulo, sabe? Então, essas diferenças, assim, eu acho que são interessantes de observar para a gente poder ter senso crítico. Inclusive, sobre isso, a lei da atração é a minha opinião sobre os estudos que eu já fiz, certo? Então, por isso que é importante a gente saber de onde vem, para saber se posicionar e criticar, se for o caso também. Aqui, gente, o módulo 7 é o que causa mais dúvidas em vocês, né? Como é que vai ser essa supervisão? Como é que é o estágio, essa avaliação final? Tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, fazer uma monografia de 2 anos. Vamos com calma. Tudo que vocês forem construir aqui é para um trabalho que vocês vão desenvolver na vida de vocês através da meditação, certo? Esse é meu compromisso com vocês. Eu não quero que vocês façam trabalhos que não façam sentido para o que vocês querem atuar só para fazer um trabalho. Então, nesse sentido, a gente pode fazer muita coisa. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer, tá? Isso aí tem que aprender a gravar práticas, a conduzir práticas gravadas, gravar áudio, tá? Isso a gente vai aprender certinho como que faz, todo mundo vai fazer, todo mundo vai praticar a prática do coleguinha. O que que eu vou avaliar? Tom de voz, como é que você está levando a prática, velocidade. Pode ser lido, sem problema nenhum, né? Mas o que eu quero te ensinar é essa condução. Tem algumas práticas que a gente fala de maneira mais objetiva. Tem algumas práticas que a gente vai conduzir de um outro jeito, porque essa voz ancorada leva ao relaxamento. Tá? Então, essas nuances eu vou passar para vocês e vocês vão reproduzir em diferentes práticas. Isso é o estágio, certo? Isso é o estágio. Ah, em algum momento eu vou pedir para que vocês façam práticas ao vivo, com a gente, tá? Nada para fora, sempre só com a gente, certo? Pode ser práticas curtas, pode ser práticas médias, pode ser práticas longas, como vocês quiserem. Pode ser práticas de 3 minutos, de 2 minutos, não importa. Mas para quê? Porque eu quero prepará-los para perder o medo de passar à prática, sabe? Quebrar essa coisa. Ah, mas eu não consigo gravar, eu odeio minha voz. Gente, por favor, vocês acham que eu escuto minha meditação? Não escuto. E quando eu vou fazer prática guiada, eu faço com os meus eu faço as práticas dos meus professores, não faço as minhas. Você não vai fazer a prática para você. Não é você que tem que gostar de sua voz. Quem tem que gostar de sua voz é a pessoa que está sendo conduzida por você. E se não gostar, não vai ser conduzida por você. Então, aqui é a hora de confiar, né? Então, quero deixá-los tranquilos em relação a essa questão do estágio, né? Porque ela vai precisar
desses processos que são obrigatórios, tipo gravar a prática, conduzir uma prática aqui entre a gente, pelo menos uma, né? Para que vocês vão quebrando dentro de vocês determinadas barreiras que existem, que é melhor você quebrar a barreira dentro do curso do que lá fora sozinho. Quero que vocês pensem isso. Aqui no curso a gente vai estar sempre amparando e nunca vai haver uma exposição vexatória, né? Às vezes as pessoas trazem muito isso. Eu quero assegurá-los que essa condução ela é amorosa. E eu quero muito te pedir para abrir o coração para se permitir ser conduzido de maneira amorosa, porque o reflexo disso vai estar na sua voz, e na sua presença, na condução das meditações que você for fazer após essa jornada. Sobre o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser diverso. Vamos supor que você já está trabalhando com meditação. Glaze, você pode aproveitar o que você está fazendo lá aqui, certo? Você está tendo uma Certo. trabalheira danada lá para angariar grupo e tal, tal, tal. Pode aproveitar sem problema nenhum. A gente aceita, tá? Teu esforço garantido. Obrigada. Uhum. O que mais que pode ser? Você pode pensar e aproveitar, vamos pensar aqui, né, direito. Você pode aproveitar que eu vou estar te supervisionando e fazer um projeto piloto. Sheila, quero trabalhar em empresa. Vamos mirar numa empresa, descobrir os problemas que aquela empresa tem, e vamos desenhar um projeto especialmente para aquela empresa. Aproveita esse momento, certo? Porque eu vou estar nas costas ali, te ajudando, te supervisionando nesse processo. Então, assim, ó, gente, custa caro mentoria, viu? Aproveita, eu quero que vocês saiam desse lugar de estou com medo de fazer as coisas para vou aproveitar essa oportunidade para aprender tudo que eu preciso. Então, pode ser um projeto piloto, algo que você queira desenvolver, pode ser uma jornada. Vamos supor que a gente está ali numa aula sobre como fazer jornadas de meditação e você tem uma ideia, nossa, vai juntar com aquilo que eu vivi, aquilo que eu já sei, vou fazer uma jornada. Ah, vou trazer até um exemplo de uma aluna que não entrou na turma, agora ela perdeu a ideia. Ela é astróloga. Ó, se a Fabiana estiver ouvindo essa gravação, ela não está na aula hoje, que ela está viajando. Essa pessoa, ela é astróloga. Ela pensou em fazer um grupo de astrologia, trazendo meditações relacionadas aos planetas. E aí, vamos supor que a pessoa tem, sei lá, Mercúrio dela tá horrível, e daí ferra a comunicação dela. Aí ela vai desenvolver meditações para comunicação para poder falar melhor, para poder ter mais presença, sabe? Então, uma ideia super legal, né? Para quem gosta de astrologia, essas coisas vai funcionar super bem. E aí, uma baita ideia também de uma jornada para ser feita. Mas pode ser também que você queira fazer uma mentoria de meditação para alta performance, para altos executivos. Eu aconselho vocês sempre vender, fazer produtos para quem tem dinheiro para comprar, certo? Fazer produtos para quem tem dinheiro para comprar. Todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem uma dor. Porque se você vender para alto executivo, você vai ter um dinheiro para poder se sustentar melhor e fazer uma boa ação depois, entendeu? Para fazer caridade depois. Entendeu, Adriana? Adriana está meditando. Então, faz primeiro, foca no produto, foca em quem tem dinheiro para comprar, porque depois você vai poder fazer a tua caridade e eu aconselho que você faça mesmo. Certo? E isso pode ser também o seu projeto, tá? Fazer um projeto, por exemplo, que seja uma ação social. Pode ser? Pode, pode ser. Mas eu aconselho que você aprenda a usar a meditação para fazer um dinheirinho, certo? Para ganhar dinheiro. Se que você ganhar dinheiro, você vai conseguir fazer caridade com o coração mais tranquilo, com amor de verdade, sem se revoltar com a vida. Ó, então, prática supervisionada, uma condução online pelo menos uma vez, e uma gravação de áudio pelo menos uma vez. Aqui, gente, eu vou aumentar, tá? Porque, olha, eu queria que vocês saíssem desse curso com pelo menos 5 gravações suas para vocês poderem usar. Então, algumas gravações básicas. Essa prática que a gente fez hoje no início, básico. É básico, básico, básico. Você vai usar um monte para um monte de coisa. É uma prática de aterramento, é uma prática de chegada, é uma prática de atenção, então funciona muito bem. Uma prática de relaxamento, você sempre vai usar pelo menos uma, sabe? Uma prática de um tipo de relaxamento de dentro do yoga chamado Yoga Nidra, que vai trabalhar com símbolos para o inconsciente, também é uma prática muito boa.
para você poder gravar. Uma prática que associa a respiração. Muitas pessoas buscam essas práticas para poder ajudar a respirar melhor, respirar mais profundo. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje também. É, e uma prática para você trabalhar a atenção para fora ou no próprio corpo, certo? Então, são práticas assim essenciais que todo mundo que está aqui vai usar muito. Então, pelo menos 5 práticas gravadas. Eu vou ensinar vocês a fazerem roteiro, a gravarem, a editarem, tudo bem bonitinho, certo? E a gravação, a condução online para o nosso próprio grupo também, pelo menos uma vez, mas eu aconselho que eu vou ver, estudar cada um, a condução de cada um. Se você já tiver pego o jeito da condução, perdeu a vergonha e tudo mais, pode ser só uma. Se você tiver barreiras, eu vou convidá-lo gentilmente a quebrar essas barreiras, certo? Para a gente poder, para você sair daqui preparado. Eu quero muito essa sensação, que você sai desse curso com a sensação de estar tudo pronto. E o trabalho final, já falei bastante, algo que você gostaria de desenvolver. Certo? Esse aqui é o curso completo. Quero saber se vocês têm dúvida em relação a isso. Agora é a hora. Zero dúvidas. Cada dia eu tô melhor na minha condução, gente. Cada dia eu sou a professora melhor. Já mudei os slides aqui. Aumentou a minha expectativa, viu, Sheila? Muito bom. Eu já estava assim, bem interessada, né, desde o início, e agora vejo que é para além. Eu fico, às vezes, eu treino, não criar muita expectativa com as coisas, né? Porque para deixar um pouco acontecer, né? Para não criar frustrações e tudo mais. Mas diante de tudo isso, não tem como não criar, né? Um pouco de expectativa aqui. Eu estou bem esperançosa, bem animada. Nossa, eu fico feliz demais, Beth. Fico feliz demais. E ó, que eu não tô nem tentando vender nada, hein, gente? Já vendi. Isso aqui é o papo real mesmo, né? Do que vai acontecer. Certo? Bom, como é que vocês estão de cansaço? Querem fazer uma pausa, ir no banheiro, 5 minutinhos, a gente volta? Pode ser? E aí, nosso próximo bloco de aulas vai ficar um pouquinho mais longo, tudo bem? Vai ficar de 1 hora certinho, mas a gente tem uma meditação no final, então eu acho que cabe bem. Fechou? Então, assim, ó, 5 minutinhos, 7 minutinhos no pau da goiaba para a gente poder voltar, tá bom? Ok. Aguinha, alonga, estica para um lado, estica para o outro, torce, dá uma andadinha pela casa e voltem renovados.